Graça e paz, irmãos. Boa noite. Mais um culto de doutrina que nós temos o privilégio de receber da parte do Senhor. Mais um momento em que Deus ele nos auxilia, Ele nos ajuda, Ele reserva para nós com tanto zelo, com tanto carinho, essa oportunidade de nós aprendermos com um dos ricos evangelhos, com a história do Senhor Jesus. E a gente tem estudado Mateus já faz algum tempo. Nós estamos realmente nos aproximando do final do texto e tudo nos evangelhos, na história de Cristo é importante, mas quando a gente vai chegando no final de cada contação, de cada abordagem que os evangelistas fazem, a história ela chega no ápice, não é porque mostra realmente o sacrifício do Senhor, a obra que Ele veio realizar aqui na Terra sendo cumprida, cumprida por nossa causa. E isso é para a gente graça, um privilégio, uma bênção que a gente não sabe explicar. Se não fosse por Deus, nós não conseguiríamos nem entender. Então tem sido sim uma grande alegria aprender com Mateus. E hoje nós vamos continuar fazendo isso enquanto a gente se encaminha para o fim desse evangelho. O bloco de hoje, irmãos, o bloco que nós vamos estudar é o capítulo 26 do evangelho de Mateus, a partir do versículo 20 até o versículo 25. Mas antes de nós lermos o texto propriamente dito, eu quero convidar os irmãos a orarem comigo, a invocar o nome do Senhor, pedir que Ele nos ajude, que o Espírito Santo nos conduza nessa leitura, nesse aprendizado de hoje. Então vamos orar, irmãos. Deus Santo, nós te agradecemos, Senhor, porque mais uma vez podemos estar reunidos ao redor da Tua Palavra, Senhor, aprendendo, Senhor, contigo. Nós pedimos ao Espírito Santo que o Senhor nos fale ao coração, que use as verdades da Tua Palavra, Senhor, do Teu Evangelho, para ministrar a cada um de nós, a fim de que nós sejamos ensinados um pouco mais a respeito de quem o Senhor é e de Tua grandeza na noite de hoje, Senhor. Fala a cada um desses irmãos que estão ouvindo, Senhor, essa palavra, que no nome de Jesus, a grandeza de quem o Senhor é e a maravilha que é o Teu Evangelho possa alcançar a cada um de nós, Deus. Eu te peço essas coisas, confiando que o Senhor assim fará, Deus, e te oro assim em nome de Jesus. Amém? Então, irmãos, o bloco do capítulo 26 de Mateus, do verso 20 em diante, nos diz assim. Assim nos diz a palavra do Senhor nessa porção. O título para mim, nesse bloco, é assim. Na minha versão está escrito traidor é indicado. Algumas são diferentes, mas geralmente dão a entender a mesma coisa, né? É o bloco em que Jesus fala a respeito de Judas e do que Judas faria. Diz assim a palavra do Senhor. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. Eles vinham da celebração da Páscoa, né? Justamente a última Páscoa, a Páscoa em que o Senhor celebraria a ceia, em que ele estava realmente se despedindo, se preparando para entregar a sua vida por nossa causa. Então, chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. E enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo que um de vós me trairá. E eles, todos os discípulos, muitíssimo contristados, começaram um a um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas há daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu disseste. É impressionante as abordagens de Jesus num texto tão pequeno, irmãos. Nesse texto, a gente encontra, como eu falei, um dos momentos mais solenes do ministério de Jesus. Ele está realmente na sua despedida, na sua última reunião com os seus apóstolos, com seus discípulos, passando com eles os seus últimos momentos. E estando ele à mesa com o seu grupo de discípulos mais chegados, de amigos, ele expõe, ele revela para aquele grupo de homens que ele há de ser traído, e não é traído de qualquer maneira, não é uma traição que vem de fora. Ele vai ser traído por um daqueles que ali estavam com ele. Esse texto que a gente acabou de ler, ele não apenas expõe uma traição que é iminente, que estava prestes a acontecer, mas ele destaca também, muito claramente, a soberania e o conhecimento perfeito de Cristo. A gente fica se perguntando por que Jesus escolheu Judas. Judas foi um dos 12 apóstolos e Jesus, quando escolheu Judas, já sabia que Judas o trairia
lá na frente. E mesmo assim, aprove ao Senhor escolhê-lo, deixá-lo passar com ele de uma maneira muito próxima aqueles anos, aprendendo tudo, o amando, o tratando como amigo, mesmo sabendo o que Judas viria a fazer no futuro. Isso demonstra muito claramente, destaca de maneira gritante a sabedoria do nosso Senhor, a soberania dele e o conhecimento de Cristo, que é perfeito. Ele sabia todas essas coisas e aprova ele escolher, ele faz como quer, como bem entende. E em tudo isso, a palavra de Deus se cumpriu, as profecias a respeito do Senhor se cumpriram, Jesus não perdeu o controle em momento nenhum. Então a gente vai explorar nessa noite de hoje, irmãos, 2 tópicos que são principais, que se destacam na leitura desse texto que é tão breve. E em seguida, quando nós tivermos falado a respeito desses 2 tópicos, a gente vai ver algumas lições práticas, o que a gente pode colocar em prática em nossas vidas, de modo a evidenciar, a levar em consideração esses 2 tópicos em nossa prática de vida cristã. O primeiro tópico que eu quero destacar é justamente o que eu falei já anteriormente algumas vezes, a soberania de Cristo em meio a essa situação. A soberania de Cristo, ainda que em meio à traição. O versículo 20 e 21, eu vou reler, nos diz assim: chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos, e enquanto comiam, Jesus disse: em verdade vos digo que um de vós me trairá. Jesus, ele conhece o coração de todos os homens. Aqueles 12 que ali estavam não eram diferentes. Jesus sabia quem era cada um deles. E ele anuncia aos seus amigos próximos, que um daqueles seus, escolhidos por ele, a dedo, chamados pontualmente, né? Jesus, a gente sabe, tinha um grupo maior de seguidores, tinha um grupo maior de discípulos. Mas esses 12 eram os mais próximos, eram aquele a quem ele confiava os ensinamentos que eram mais profundos. E Judas, o traidor, estava no meio de um deles. No meio deles, era um deles. Né? E ele diz àqueles homens que um dos seus próprios discípulos, um daqueles do seu círculo íntimo, seria o que o trairia. É um ato de soberania do Senhor, porque ele revela que sabe o que há de acontecer, mesmo antes de ocorrer, e que aquilo ali vai acontecer porque ele permitiu. É tudo para que se cumpra a vontade dele, mesmo diante da traição, do ato de covardia que Judas já tinha se organizado para cumprir, para cometer. Jesus revela que está no controle daquela situação, e não só daquela, de todas. No versículo 22, continuando o texto, a gente vai ver que os apóstolos, eles replicam, eles respondem ao Senhor. E o texto diz assim: eles, profundamente tristes, começaram um por um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? Nesse momento os discípulos, eles são tomados de tristeza. Imagina se um amigo seu diz, num grupo de amigos, um a quem você muito ama, diz: olha, eu vou ser traído por um de vocês. Deve ser uma situação muito, muito complicada. Ao mesmo tempo em que todos eles foram levados a pensar a respeito de si mesmos. A reação dos discípulos mostra a consciência que eles tinham. Falhos como eram, capazes de dar trabalho a Jesus, como davam tantas vezes, mas eles demonstram sim ter consciência das fraquezas, das suas próprias fraquezas. Isso é uma boa característica para qualquer crente, irmãos. É muito melhor a gente ser consciente de nossas fraquezas e buscar lidar com elas debaixo da graça e do senhorio do Senhor, da orientação dele, do que a gente se achar capaz de alguma coisa e cair justamente por conta disso, porque se garante, e a Bíblia fala que o orgulho precede a queda. É melhor caminhar em humildade com o Senhor. E os questionamentos dos apóstolos, dos discípulos, mostra que eles pararam assim: meu Deus, será que sou eu? Sou eu, Senhor? Eu vou ser capaz disso? Eles consideraram que poderiam, sim, fracos que eram, serem levados a um ato tão atroz. E Jesus, enquanto eles estavam avaliando suas próprias fraquezas, enquanto eles estavam introspectivos e atribulados e tristes, Jesus sereno era, sereno é, sereno permaneceu. Ele estava no controle de todas as coisas, inclusive dessa traição, e ele sabia e deixou que assim se desenrolasse para que se cumprisse o plano de Deus. Tudo isso fazia parte do plano de salvação, do plano divino. Então a gente primeiramente gostaria de destacar nessa noite a soberania de Deus, a soberania de Cristo, revelada justamente nessas coisas. Jesus não foi pego de surpresa.
Ele sabia que haveria a traição, ele sabia quem o trairia. Mesmo assim, ele escolheu Judas, ele deixou que as coisas se desenrolassem e se encaminhassem para esse fim. Contudo, a gente já parte aqui para o segundo tópico. Existe sim a soberania divina, as coisas na vida de todos os seres humanos, elas vão se encaminhar para que a vontade de Deus sempre se cumpra, para que o que Deus determinou seja o que acontece. Mas isso nos leva ao tópico 2. Esse propósito divino, ele não exime o homem da existência de sua própria responsabilidade. Enquanto existe sim o propósito divino em todas as coisas, a vontade de Deus se cumpre, nós, como seres humanos, Judas naquela situação não estava inocentado das escolhas e atitudes que ele fez e tomou. No versículo 23 a gente vê a história continuando a se desenrolar. O versículo 23, depois que os discípulos perguntam: porventura sou eu, Senhor? Jesus responde: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. É interessante que Jesus ele identifica para os seus discípulos que ali estavam, identifica o traidor de um modo indireto. Precisava parar para prestar atenção e interpretar direito aquela situação, para entender quem era. Por quê? Porque o que mete a mão no prato comigo era algo que todos eles faziam, especialmente naquela situação. Era a ceia de Páscoa, era comum que o pão partido fosse molhado num tipo de molho de ervas amargas. E não era um nem outro, todos eles colocavam ali. Eu acho que eu acredito que Jesus se apropriou de um momento muito específico. Judas, eu imagino, essa aqui é a imaginação mesmo, irmãos, deveria estar colocando a sua mão no prato juntamente com Cristo. E foi revelado, mas de um modo indireto, para que os seus discípulos percebessem, mas ainda assim não perdessem a oportunidade de examinar cada um ao seu próprio coração. De entender que eu também sou capaz de trair a Jesus, e a gente vai ver o desenrolar da história mais à frente, irmãos, que Pedro nega e os outros abandonam Jesus. No final das contas, eles cometem pecados que são parecidos, mas Judas fez de maneira premeditada. Ele é aquele que foi incitado por Satanás, deu lugar e realmente deixou que Satanás entrasse nele e agisse na vida dele, e assim Judas se perde. E a história continua se desenrolando. Jesus ele deixa claro que Judas seria o traidor, ainda que de modo indireto. Judas já estava determinado a fazer essa atitude, até essa atitude, mas Cristo ele confronta Judas com a verdade das ações dele, com a verdade daquilo que Judas estava fazendo. Judas não estava, porque o propósito divino estava se cumprindo, Judas não estava inocente das escolhas que ele fez. Ele escolheu o que escolheu porque quis, que achou que seria o mais adequado naquela situação onde aconteceu. O versículo 24 a gente vai ver Jesus continuando seu discurso. Ele diz: em verdade o Filho do Homem vai ser entregue, vai ser sacrificado, vai morrer, como dele está escrito. Jesus deixa claro, é profecia, vai se cumprir porque eu estou permitindo que assim aconteça. Mas, ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora se não houvera nascido. E aqui a gente vê muito claramente a coexistência desses dois conceitos que a princípio parecem controversos: a soberania divina e a responsabilidade humana. Deus é soberano, a vontade dele sempre se cumpre, mas isso não me exime da responsabilidade que eu tenho com relação a ser mordomo de minha própria vida e a agir com minha vida de modo a glorificar a Deus ou não. Essas coisas a gente sabe muito bem, a Bíblia nos avisa, nos serão cobradas. Cada um dia prestará contas a Deus. E Jesus, ele deixa claro que vai cumprir as Escrituras. As profecias, elas vão ser cumpridas cabalmente, mas Judas não está eximido da responsabilidade dele. A advertência que Jesus ele dá a Judas é muito séria. Não é qualquer coisa. Jesus diz: olha, melhor seria se aquele que vai me trair, melhor seria para ele que ele não tivesse nascido. Porque ainda que seja a vontade de Deus se desenrolando, a responsabilidade do homem, ela também existe. Judas terá que arcar com as consequências do que fez. E o versículo 25
Continua o texto. Judas, ele é muito dissimulado, é muito ousado. O versículo 25 é a fala de Judas, justamente. Judas diz, a Bíblia fala, né? E respondendo Judas, o que o traía, disse, porventura sou eu, Rabi? Judas já sabia que era ele o que estava traindo. Os outros estavam avaliando a si mesmos introspectivamente, pensando, meu Deus, eu sou capaz disso? Será que eu sou capaz de algo assim? Sou eu? Sou eu? Judas já sabia que ele era capaz. Era ele o que estava traindo Jesus, era ele o que tinha organizado todo o plano, era ele o que tinha se mancomunado com os sacerdotes, recebido um preço pelo que ia fazer, e mesmo assim ele foi usado o suficiente, dissimulado o suficiente, hipócrita o suficiente, a ponto de ter coragem de perguntar a Jesus, sou eu, Rabi? E Jesus, que antes tinha falado dele de modo indireto, aquele que mete a mão no prato comigo, esse é o que me trai, diz a Judas claramente, tu disseste. Aí agora a resposta aqui ela é direta, para Judas. Jesus conhecia o coração de Judas e sabia o que ele já tinha organizado para fazer e revela a Judas esse conhecimento e a traição dele. Não de forma velada, não de forma indireta, mas agora de forma diretíssima. Você o disse. É como se Jesus dissesse, você sabe que é você. Eu não precisei nem falar, você falou sozinho. E com isso, irmãos, a gente tem algumas atitudes práticas que a gente pode aprender na nossa vida, colocar, trazer para nós, tendo lido e conhecido, nos lembrado, na realidade é um texto já conhecido, o que essa palavra, essa porção da palavra de Deus nos fala. A primeira aplicação prática que eu gostaria de trazer para os irmãos na noite de hoje é a seguinte: confiança na soberania de Cristo. Assim como Jesus estava no controle daquela situação, daquela dificuldade, do desafio de ver um amigo seu o traindo, escolhendo outro caminho em detrimento daquele que ele vinha sendo ensinado já há bastante tempo. E não era uma traição que tinha qualquer resultado, era uma traição que iria resultar em sua crucificação, no seu sacrifício, em sua morte, em muito sofrimento. Jesus estava no controle de tudo aquilo ali. Mesmo em situações de traição e sofrimento, assim como foi na vida dele próprio, a gente pode confiar com relação às nossas próprias vidas que Jesus também está no controle. Ainda quando a gente passa por dificuldades, por situações que para nós são difíceis e a gente não entende, Deus sabe. Elas acontecem porque o Senhor permite e a gente precisa se lembrar que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável e Ele sempre vai permitir o melhor para nós, ainda que a gente não entenda. A gente não tem controle de nada, mas Deus tem conhecimento e controle de tudo. Ele é soberano sobre todas as coisas. Inclusive as que acontecem, aliás, especialmente porque nos ama as que acontecem conosco. A segunda aplicação prática para as nossas vidas a gente aprende nesse momento com os discípulos, com aqueles, exceto Judas. Né? Quando o traidor, quando Jesus disse que um deles o trairia, todos eles pararam para se questionar, para pensar a respeito de si mesmos, para fazer um autoexame e, se necessário fosse, arrepender-se. Isso precisa ser uma prática na nossa vida como crentes. Os discípulos pararam para se questionar sinceramente, se perguntando e perguntando a Jesus ainda mais. Não foi só uma pergunta interna, foi direta para Cristo. Porventura sou eu, Senhor? A gente também precisa fazer algo semelhante e isso com regularidade. A gente precisa ter o hábito de parar em nossas vidas para examinar os nossos corações. O nosso coração ele é sorrateiro, ele não é confiável. Ele é ardiloso e frequentemente nosso coração pode nos conduzir a escolhas que são contrárias à vontade de Deus. A gente escuta muito pessoas dizendo, quando tiver na dúvida a respeito do que fazer, siga aquilo que seu coração lhe orientar. E, biblicamente, não siga. O seu coração é desesperadamente corrupto. Quem o poderá conhecer? A Bíblia fala, é muito melhor seguir aquilo que está no coração de Deus. Obviamente, essa é a única escolha segura, correta e que vai agradar. E para conhecer o que está no coração de Deus, aí a gente tem que ter um relacionamento próximo com eles, irmãos. A gente vai sempre voltar ao início. Leitura da palavra, oração e jejum, para que nós tenhamos uma vida de santidade, de intimidade com o Espírito Santo e que a gente
entenda aquilo que ele está nos dizendo com uma maior facilidade. A gente precisa sim buscar esse autoexame, essa autoavaliação, e havendo necessidade, frequentemente nos arrepender dos nossos maus caminhos, a fim de que nós possamos ser renovados espiritualmente. A traição de Judas, ela serve como um alerta para nós a respeito da gravidade do pecado e da necessidade que nós temos de vigilância. Eu não imagino que no início do ministério de Cristo, no início do chamamento de Judas, ele tinha em mente que trairia Jesus. Mas em algum momento, ele achou que essa seria uma atitude proveitosa. Alguns dizem que Judas se decepcionou com Cristo porque ele esperava um Messias que tivesse poderio militar, e Jesus não agia nesse sentido, e que talvez a traição fosse um jeito de Judas tentar forçar Jesus a tomar o poder. Não importa. Em algum momento, aquele homem achou que essa seria a melhor escolha, e foi provado que para ele não foi. Ele traiu aquele que é santo, ele traiu o seu melhor amigo. Jesus, quando recebe o beijo de Judas, quando Judas vem até ele, Jesus chama Judas de amigo. Amigo, a que viestes? Judas não era amigo de Jesus, mas Jesus era. Infelizmente, o final de Judas todos nós conhecemos, o desespero, o remorso e, por fim, o suicídio. Ele abre mão por conta de reconhecer, sim, a gravidade do que fez e de não reconhecer a possibilidade de perdão. Judas escolhe as piores atitudes e mergulha de cabeça em todas elas. Então, a gente, previamente, antes de pensar errado, ou melhor, ter o hábito de se autoexaminar e de se arrepender dos nossos maus caminhos, a fim de que Deus nos corrija e nos conserte, Ainda que o nosso pecado seja como a escarlata, Deus é capaz de tornar-nos alvos como a neve. Ele tem poder para isso. E a última aplicação prática que nós podemos trazer para a nossa vida é reconhecer que nós temos sim, embora a nossa vida ela se desenrole de acordo com a vontade soberana de Deus, Deus é quem manda em tudo e a vontade dele sempre, 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 invariavelmente vai prevalecer. Nós temos nossa responsabilidade pessoal também. Nós também prestaremos contas. A advertência de Jesus a Judas destaca a seriedade de nossas escolhas. Jesus diz, olha, melhor seria se ele não tivesse nascido. Sim, a escolha que você fez, a escolha que você tomou, ela vai ser cobrada de você, o ajuste de contas vai ser feito. E nós também, como mordomos, um dia prestaremos conta a Deus de como foi que lidamos com tudo aquilo que Ele nos concedeu, nossa vida, nossos dons, nossos talentos, e o que é que a gente tem feito com essas coisas, como é que a gente tem desempenhado o nosso papel de servos. Deus é soberano, mas nós somos mordomos, responsáveis por aquilo que nós fazemos. A gente precisa viver de modo que Cristo seja honrado através de nós, de modo que Cristo seja glorificado através de nossas vidas. As pessoas precisam olhar para nós e não zombar do Cristo, mas entender que Ele faz diferença em nossas vidas e pode fazer diferença na vida delas também. As nossas decisões, e veja que coisa séria, as nossas decisões aqui na Terra, assim como as decisões de Judas para ele, as nossas decisões têm consequências que são eternas. Imagine se você tivesse se decidido por não dar ouvidos à palavra de pregação. Seria uma consequência eterna para você, não seria? Uma consequência ruim. A gente deu ouvido e temos uma consequência também. A melhor de todas, Deus veio e fez a obra em nós. Mas isso vale para nossas escolhas no geral. Para a escolha de pregar o Evangelho ou não pregar, de glorificar ou envergonhar a Cristo, de nos esforçar para torná-lo conhecido, para engrandecimento dele, para crescimento do reino, de usar ou não os nossos dons e talentos, colocá-los em prática e multiplicá-los ou enterrá-los. Todas essas coisas, as bênçãos que Deus nos concede, os bens, os filhos, o tempo, o dinheiro, tudo deve ser utilizado para a glória de Deus. E tudo, a maneira como a gente administra todas essas coisas, vão ter sim para nós e para outros consequências eternas.
A gente não pode ser eximido de nossa responsabilidade pessoal, se escondendo atrás da vontade soberana de Deus, que vai sempre prevalecer, porque vai. Mas de tudo nós prestaremos contas ao Senhor. É melhor que nessa prestação de contas a gente tenha motivos para sair felizes, porque alegramos o coração dele fazendo o que ele esperou que nós fizéssemos. Nós não somos salvos por boas obras, mas nós somos salvos para boas obras. É como Efésios 2:10 nos diz. A gente foi salvo para que a gente faça a diferença. Boas obras não nos salvam, mas aquele que é salvo vai realizar boas obras. Para a glória própria não. Para que as pessoas olhem para nós e glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus. Tudo para Ele, tudo para a glória deles. Então, irmãos, concluindo, nesse bloco do Evangelho de Mateus, capítulo 26, do 20 ao 25, a gente vê Jesus enfrentando a traição que ele enfrentou, pela qual ele passou com soberania, com controle de todas as coisas, sem desespero, demonstrando cuidado pelos seus, demonstrando que estava no controle mesmo, absoluto, não só daquilo, mas de tudo. A história se desenrolou daquele jeito porque ele quis. E isso deve nos levar a confiar nessa sabedoria, nessa soberania, nessa sabedoria sem precedentes. Deus sabe todas as coisas, na soberania dele que controla todas as coisas, que direciona tudo que acontece. E essa confiança, esse conhecer isso da parte do nosso Deus, deve nos ensinar, deve nos levar, assim como os discípulos fizeram, a praticar o autoexame, a praticar o ponderar a respeito de mim mesmo. Isso com constância, a fim de que eu possa pedir a Deus que me ajude a corrigir os meus caminhos que estiverem errados, agradecê-lo por me orientar naquele que porventura eu estiver fazendo certo, porque não é mérito nosso, sempre vai ser dele, e reconhecer a minha responsabilidade pessoal, entender, não, isso aqui eu preciso resolver, Deus me deu para que eu administre, eu preciso fazer isso bem. Que a gente possa aplicar essas lições em nossas vidas, que a gente aprenda com o tropeço de Judas, com a fatalidade da escolha que ele tomou para si mesmo de trair aquele que é perfeito, e que esse aprendizado ele nos ensine, nos ajude a viver de modo que glorifique a Deus, de modo que nós possamos reconhecer o sacrifício de Cristo sobre nossas vidas, o senhorio dele sobre elas, e viver de modo digno do nosso Rei, do nosso Senhor, daquele que tem o controle de tudo e que por sua misericórdia tem o controle de nós também. E age nesse controle com amor e muito zelo, irmãos. Nós somos muito, 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 muito privilegiados de ter um Deus tão maravilhoso que cuida de nós a esse ponto. Amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Senhor, muito obrigada, Deus, mais uma vez, por falar conosco através de Tua palavra, Senhor. Ajuda-nos a sempre lê-la, Deus, e a sempre aprender algo novo com ela, Senhor. Ajuda-nos a sempre nos admirar, Deus, e obedecer a Tua soberania que é perfeita, que é tão maravilhosa, Deus. Ajuda-nos a não nos esconder, usando ela como desculpa, Senhor, a fim de nos esquivar de qualquer responsabilidade que seja nossa, Senhor. Ajuda-nos a ponderar sobre nós mesmos, Deus, e se há algum caminho mau em nós, Senhor, perdoa-nos e guia-nos pelo caminho eterno, Deus, assim como o salmista te pediu, nós pedimos também, Senhor. Muito obrigada por mais essa noite reunidos à hora da Tua palavra, Deus. Nós te agradecemos e te oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe e até a próxima. Paz.